Olá, crianças! Hoje estudaremos Geografia, aula 1, terceiro bimestre. Na aula de hoje, estudaremos o conteúdo principal de nossa apostila de Geografia, a apostila de Geografia do terceiro bimestre. Na aula de hoje, estudaremos meios de transporte, meios de comunicação. Então, vamos começar. A apostila, página 147. Na aula de hoje, o mais importante é que vocês observem atentamente a tela do celular e do computador. Não vou ler palavra por palavra, mas explicarei o conteúdo, a matéria da apostila. Então, prestem muita atenção. Vamos começar o vai e vem no nosso dia a dia. Vocês já perceberam que a gente sai de casa sempre? E ao sair de casa, acabamos conhecendo as pessoas que vivem em nosso bairro, conhecendo, interagindo, conversando com estas pessoas e conhecendo melhor o nosso bairro. Ah, mas vocês crianças, vocês já sabem que não podem sair sozinhos de casa e nem conversar com pessoas estranhas. Podem apenas interagir quando estiverem acompanhados de seus pais, de responsáveis. Mas o fato é que a gente conhece as pessoas, interagimos com as pessoas do nosso bairro quando a gente sai de casa, quando a gente vai de um lugar para o outro. E por que a gente sai de casa? Porque as pessoas estão se locomovendo, indo de um lugar para o outro o tempo inteiro. Porque as pessoas precisam trabalhar, estudar, passear, ir ao médico, ao dentista, ao clube, ao supermercado ou ao shopping. E aí a gente sai de casa para fazer essas atividades, acabamos conhecendo o nosso bairro, acabamos conhecendo pessoas novas. Ah, e tem outro fator. Se a gente sai de casa para ir a um lugar pertinho, podemos ir a pé. E agora, se precisamos ir a um lugar distante, o que precisaremos utilizar? Ah, precisaremos dos meios de transporte. Em uma cidade, existem vários meios de transporte, meios que nos levam de um lugar para o outro. Os veículos, o carro, o ônibus, a moto, a bicicleta, o metrô e o trem são os meios de transporte mais comuns utilizados em uma cidade. Carro, ônibus, moto, bicicleta, metrô e trem. Página 148. Vou explicar. Vocês sabiam que quanto mais gente saindo de casa, andando pelo bairro e pela cidade, maior será a necessidade que essas pessoas terão de utilizar os transportes? Sim. Observem esta imagem e esta frase. A cidade precisa do maior número possível de opções para se locomover. E isso significa que as pessoas precisam ir de um lugar para o outro e elas precisam de transporte. E aqui a gente tem ônibus, carro, o táxi, a bicicleta, ônibus de novo, as crianças estão entrando no ônibus. Então, quanto mais as pessoas precisam se movimentar, se locomover, sair de casa, maior será a necessidade de usar os transportes, meios de transporte. Na cidade grande tem o meio de transporte, o metrô. E o metrô é muito importante. Existe o metrô que passa no subterrâneo, por debaixo da rua, e os metrôs de superfície. E os metrôs são muito importantes porque eles levam muitas pessoas e eles levam as pessoas aos lugares que elas precisam de uma maneira mais rápida. Sim, porque eles não enfrentam o trânsito, eles têm trilhos especiais por onde eles passam, por onde eles circulam. Observem esta imagem que você tem na apostila. Metrô de superfície correndo por esta linha.
construída para a passagem dele e ele vai atravessando a cidade. E aqui eu trouxe mais imagens, uma imagem de uma estação de metrô subterrâneo. O homem escavou o solo e construiu lá no subsolo a estação de metrô e um túnel pelo qual o metrô subterrâneo passa, atravessando a cidade e levando as pessoas de um lugar para o outro. Mas os metrôs só existem nas cidades grandes. Página 149. Na página 149 temos dois mapas que nos mostram os caminhos percorridos pelo metrô na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo. Há até mapas mostrando o percurso, o trajeto que esses metrôs percorrem. Continue na página 149. Ainda na página 149, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente precisa saber para usar os meios de transporte. E aí, o que a gente precisa saber para utilizar um ônibus? A gente tem que saber por onde o ônibus vai passar. Qual é o horário que o ônibus passa pelo ponto? Que a gente tem que esperar, né? E a gente tem que saber qual o caminho que aquele ônibus vai percorrer para a gente chegar no lugar certo, no bairro certo. E como usar o ônibus. Automóveis. O motorista deve ter a carteira de habilitação e conhecer as leis de trânsito e usar o cinto de segurança. Trens e metrôs. A pessoa deve saber como utilizá-los e conhecer as respectivas estações, saber onde tem a estação de trem e metrô para poder comprar o bilhete e viajar de trem ou de metrô. Bicicleta. As bicicletas também são meio de transporte. Milhões de pessoas usam as bicicletas em todo o mundo. E além de ser um meio de transporte, a bicicleta também é uma maneira de praticar lazer, divertimento, e esporte também. E a bicicleta traz benefício para a saúde das pessoas e para o meio ambiente, sabe por quê? A bicicleta não polui a natureza, a bicicleta não solta fumaça. Mas para usar a bicicleta é necessário conhecer as regras de trânsito para a gente pedalar com segurança pelas ciclovias ou pelas ruas. E as motos? Os motoristas devem conhecer as regras de trânsito, devem ter carteira de habilitação, os motoristas devem saber como passar pertinho de veículos grandes e o motorista e a pessoa que vai na garupa devem saber que tem que usar capacete. O uso do capacete é obrigatório. Página 150. Página 150. Agora vamos falar um pouquinho sobre os meios de transporte usados na zona rural. Vocês sabem o que é a zona rural? É a fazenda. Sim, os transportes usados nas zonas rurais, nas fazendas ou nas cidades que ficam pertinho, próximas à fazenda, próximas ao campo. Lá na zona rural, muitas pessoas costumam andar a pé, vão a pé para onde elas querem. Essas crianças estão indo para a escola, estão com as mochilas e vão a pé. Há pessoas que trabalham na fazenda, utilizam o trator na fazenda e também usam o trator para ir de um lugar para o outro lá na cidade. Há pessoas que usam a carroça é puxada pelo cavalo e lá na carroça levam a família ou levam algum produto que querem vender ou entregar para alguém. As pessoas da fazenda gostam muito de usar a carroça. O caminhão, muitas pessoas utilizam o caminhão, mas esse pessoal aqui, que está na carroceria desse caminhão está fazendo uma coisa errada. Não se pode andar na carroceria do caminhão, é muito perigoso. Isso não é certo. É certo só lá na frente, junto com o motorista. Na carroceria não pode. E a bicicleta? A bicicleta também é um meio de transporte, só que esses meninos estão fazendo uma coisa errada. Eles estão em suas bicicletas e com preguiça de pedalar, eles vão segurando no caminhão. Eles não querem fazer força, mas isso é um perigo para eles. Eles deveriam pedalar sozinhos longe do caminhão.
Porque se o motorista não vir esses meninos aqui, olha, pode provocar um sério acidente. Mas o caminhão é um outro meio de transporte nas fazendas e nas cidades pertinho das fazendas. A cavalo, muitas pessoas que moram na fazenda usam o cavalo para ir de um lugar para o outro, e o ônibus também, que levam as pessoas de um lugar para o outro. Página 151. Todos esses tipos de transportes que vimos até agora são transportes terrestres. Vamos relembrar então: trator, carroça, caminhão, andar a cavalo, o ônibus, carro, ônibus, moto, bicicleta, metrô, trem, são transportes terrestres. Eles precisam percorrer o seu caminho, o seu trajeto na superfície terrestre, eles precisam do solo. Então, eles percorrem seus caminhos em ruas, avenidas, estradas, ferrovias. O trem passa pela ferrovia, pela linha férrea, pela estrada de ferro. E as ciclovias, que são as pistas para os ciclistas, transportes terrestres. Mas também tem o transporte aéreo, transportes aéreos, que são aviões e helicópteros. Os aviões e os helicópteros, eles se movimentam, eles se locomovem através do ar. Sim, eles voam. E o que acontece? Os aviões, eles são muito importantes, porque eles transportam também muitas pessoas, eles transportam as pessoas em um tempo muito rápido e eles percorrem longas distâncias. E os helicópteros também. Na cidade grande, os ricos adoram os helicópteros, porque eles vão de um lugar para o outro de uma maneira mais rápida e eles não têm que ficar esperando aquele trânsito das ruas. Aos médicos e os socorristas, as pessoas que prestam socorro, também gostam do helicóptero, porque prestam socorro, socorrem as pessoas, levam as pessoas para o hospital de uma maneira mais rápida, e os médicos vão de um lugar para o outro, vão de um hospital para o outro de uma maneira mais rápida também. Então, transporte aéreo, avião, helicóptero. Agora vamos falar um pouquinho sobre o transporte aquático, realizado na água. E quais são os meios de transporte? Canoas, navios, barcos e balsas. Transporte aquático, sim. E no nosso Brasil, há o transporte aquático. Vocês estão vendo esse navio? Ele está cheinho de caixas grandes, de containers. Dentro desses containers há produtos, vários tipos de produtos. Pode ter remédio, comida, alimento, roupa, calçado, computador, várias coisas, vários produtos. Pode ter soja, milho, arroz, feijão. Por quê? Esses navios, eles aguentam muito peso. Sim, uma grande quantidade de peso, de produtos. E eles levam produtos que o nosso país, que o Brasil vende para os outros países, e também trazem produtos que o Brasil precisa comprar de outros países. Então, o transporte aquático, ele é muito importante e é realizado. O navio, ele atravessa o oceano, levando e trazendo produtos de todo o mundo para o Brasil e levando os produtos do Brasil para o mundo. Ele é um transporte que leva muito peso, aguenta muito peso, transporta muitos produtos. E também no nosso país, no Brasil, existem as pessoas que moram lá pertinho da floresta amazônica, sim. Elas moram em aldeias, moram em vilas e não tem estradas perto das aldeias e das vilas. Elas estão cercadas por floresta e o único modo de saírem de suas aldeias para chegar à cidade, ao médico, à escola, é através de barcos. Então elas navegam pelos rios em barcos, em canoas,
para irem ao hospital, ao dentista, à escola, ao supermercado, para fazerem as suas necessidades diárias. Na página 152, vocês vão ver duas imagens, duas fotos que comprovam tudo isso que eu disse. Pessoas que vivem em aldeia, cercada pela floresta, não tem como atravessar a floresta. Então, como é que elas vão fazer para sair desse lugar? Para ir para a escola, para o mercado, para comprar um remédio na farmácia? Elas vão de barco, de canoa, ou esses barcos maiores que levam uma maior quantidade de pessoas o tempo todo para a cidade, das aldeias para a cidade, da cidade para as aldeias, para as vilas. É assim o transporte lá na Amazônia. As pessoas precisam atravessar os rios para chegar onde precisam. Continue na página 152. Falamos sobre o transporte terrestre, o transporte aquático, o transporte aéreo. Mas vou falar uma coisa para vocês, pessoal. O transporte fundamental a todos os brasileiros, ele é realizado nas rodovias. Sim. E o veículo, o meio de transporte é o caminhão. Sabe por quê? O caminhão e o trem. Mas é muito mais o caminhão. Porque através dos caminhões os produtos chegam às nossas casas, sim. Os caminhoneiros transportam os produtos fabricados em cidades longe daqui. E eles trazem os produtos para as lojas e para os mercados. E o que eles trazem? Remédio, roupa, sapato, comida, tudo aquilo que precisamos comprar para sobreviver. E os caminhoneiros trazem esses produtos. Eles atravessam o Brasil, levando e buscando produtos produzidos nas fábricas. Vamos relembrar. Meios de transporte são os meios que nos possibilitam ir de um lugar para o outro? Sim! Meios de transporte aéreo, avião, helicóptero, avião. Meios de transporte aquático, navio, barco, canoa. Meios de transporte terrestre, trem, caminhão, carro, moto, ônibus, bicicleta, caminhonete. Meios de transporte terrestres. Agora vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente. E o meio ambiente? E o que é que tem a ver falar de meio ambiente? Sabe por que a gente vai falar de meio ambiente? Porque a maioria dos meios de transporte que a gente usa se move com a gasolina, óleo diesel, etanol e eletricidade. E a queima dos combustíveis, a gasolina, o óleo diesel, o etanol, provoca poluição do ambiente. Sim! Você já deve ter percebido que do escapamento do carro sai fumaça. E aquela fumaça que sai do escapamento do carro é venenosa, contém gases tóxicos. E esses gases, eles poluem o ar, eles poluem a atmosfera, fazem mal para a nossa saúde e para a saúde do nosso planeta. Sim, porque as pessoas vão desenvolver problemas respiratórios, tosse, alergia, bronquite, muitos problemas, muitas doenças. E o nosso planeta? O nosso ar fica poluído. E não é só a poluição. Esses gases tóxicos provocam o aumento da temperatura no planeta, o aquecimento global, o aquecimento do nosso planeta. Continue na página 155. E o país que mais polui o planeta Terra é a China? Sim, porque a China é o país que mais tem fábricas jogando fumaça, que polui o ar. E a China é um país que mais utiliza os transportes. Então os chineses
são os responsáveis pela maior parte da poluição em nosso planeta. E por isso eles usam máscaras. Não é só por causa da pandemia, não, porque essa foto foi tirada muitos e muitos anos antes dessa pandemia. Eles usam máscaras porque tem o ar poluído, porque poluem o ar. E a poluição que eles jogam no ar causa doença. Observem lá na página 156. A poluição, a fumaça no ar provoca o aquecimento do planeta Terra, o aumento das temperaturas. E aí o que acontece? As montanhas de gelo, as geleiras derretem. Quando as montanhas de gelo derretem, as águas dos oceanos aumentam, invadem as terras e acabam prejudicando pessoas, animais e plantas. Observem esta foto. Ela é de uma floresta lá em Angola, na África. Vocês podem ver que há lugares onde já não existem mais árvores. Por que isso está acontecendo? Por causa do aquecimento global. Muitas plantas morreram. Deve ter havido queimada nessa área? Sim, deve ter havido queimadas. Mas também muitas dessas plantas estão morrendo por causa do aquecimento do planeta. E como eu havia dito, se o planeta esquenta, as montanhas de gelo, as geleiras derretem. Se as geleiras derretem, o habitat, a casa dos animais que vivem em lugares frios, vai se acabando. Você vê nesta imagem o urso numa placa de gelo. Ele não está aqui porque ele está brincando e achando divertido, não. Isso é muito sério. Essa placa de gelo caiu, se soltou de uma geleira, de uma montanha de gelo. Isso significa que os animais que viviam próximos a essa geleira estão correndo risco de vida, perigo, porque o seu habitat, a sua casa está sendo destruída por causa do aumento da temperatura no planeta Terra. Observem estas fotos que eu trouxe para a gente relembrar um pouquinho do que falamos. Então vamos lá. Carros soltam fumaça tóxica pelo escapamento. Essa fumaça vai para o ar, para a atmosfera, causando doença às pessoas e o aquecimento do planeta Terra. Fogo na floresta, queimadas na floresta. Morrem os animais da floresta, morrem as árvores da floresta e toda essa fumaça contamina o ar, contamina a atmosfera, resultando em doença para as pessoas e o aquecimento do planeta. Fábricas jogando fumaça tóxica, poluente o tempo inteiro causam doenças às pessoas e aumento da temperatura no planeta. Aumentando a temperatura no planeta, as geleiras derretem, animais polares, animais que viviam em áreas frias, acabam morrendo, porque vão tendo o seu habitat, a sua casa destruída. A água derretendo, o gelo derretendo, é mais água no mar, invadindo as terras. E agora, página 165, vou falar sobre a comunicação, outro assunto importante. Todo mundo se comunica, todo mundo fala. Precisamos falar e nos comunicar o tempo inteiro. E a gente fala, se comunica de várias maneiras. A gente fala, a gente escreve, a gente desenha, fazemos gestos, isso mesmo. E dessa maneira, mostramos às pessoas aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Os artistas também se comunicaram, pintando quadros, fazendo esculturas, compondo músicas. E dessa maneira as pessoas se comunicam, falam o que sentem. E você, como é que você se comunica? Como é que a gente se comunica?
Ah, a gente fala. Então, eu vou desenhar uma menininha. Vamos ver se eu consigo. Uma menina falando. Ela está falando com outra menina. Elas estão se comunicando. Ah, uma outra maneira de comunicarmos o que pensamos, mandando mensagem pelo celular. Ah, escrevendo uma carta. Podemos nos comunicar. A outra maneira, fazendo um desenho, desenhando, pintando, por meio da arte, nos comunicamos. Ah, fazendo gestos, por expressões faciais, nos comunicamos. Vocês vão desenhar lá na página 65 maneiras de comunicação. Como você se comunica? Lá na página 166, começaremos a estudar os meios de comunicação. As pessoas, elas conseguem se comunicar, se expressar até mostrando em suas feições, em suas expressões o que estão sentindo. Sim, observando o rosto de seus familiares, você é capaz de descobrir tudo isso. Observem esta foto. Observando o rosto dessas pessoas, podemos descobrir que eles estão felizes, que eles estão alegres. Eles estão nos mostrando como eles estão se sentindo. E aí na sua casa, seus pais já fizeram cara de bravos para você? A sua mãe já fez alguma cara de brava para você? Já, tenho certeza que sim. E quando a sua mãe está brava, ela nem precisa falar nada. Com uma olhadinha você já descobre tudo. Então, as pessoas se comunicam através do olhar, se comunicam através de expressões faciais, se comunicam através de gestos. Vou explicar página 167. E aí, se a gente quer conversar com alguém que está muito longe da gente, como é que a gente faz? Ah, a gente utiliza o celular. Sim, mandamos mensagem pelo WhatsApp. Ah, a gente usa o computador, a gente manda e-mail, tá certo. Ah, a gente faz uma ligação, telefonamos para a pessoa. Ah, a gente também pode fazer, podemos escrever uma carta. Só que as cartas escritas que colocávamos no correio demorava muito tempo para chegar. E hoje em dia as pessoas não escrevem mais cartas, porque as cartas demoram muito. Então o que a gente faz? Mandamos mensagens pelo celular, mandamos e-mail, tudo isso pela internet. Nos comunicamos de uma maneira mais rápida com as pessoas que queremos ou telefonamos. Ah, e tem o bilhetinho também, né? Só que o bilhetinho só funciona com as pessoas que vivem mais próximas a gente, que iremos encontrar de alguma forma ou de outra durante o dia. Ou que temos como entregar esse bilhetinho. E agora, quando a gente precisa saber do que está acontecendo no mundo, no nosso país, como é que a gente se informa? Ah, através dos jornais, rádio, televisão, revista, internet. Isso é verdade? Se lermos os jornais, saberemos de todas as notícias do mundo. Pelo rádio, ouvimos, além das músicas, informações sobre o que está acontecendo no mundo. E a televisão que nos mostra, nos informa o que acontece no mundo. E a internet? Temos celular, o mundo, a informação do mundo está em nossas mãos. É muito mais fácil sabermos o que acontece pelo mundo todo. Existem as maneiras de comunicação individual. Por exemplo, você quer se comunicar com alguém, você pode escrever uma carta
Você pode telefonar para esta pessoa ou você pode mandar mensagens através do WhatsApp para esta pessoa. Agora, a comunicação coletiva acontece quando jornais, televisão, rádio, revistas, internet nos informam de algum assunto. Sim, e eles informam para todo mundo. Ao mesmo tempo, o que acontece? Observem a evolução dos meios de comunicação. No começo, o homem pintava na parede das cavernas. Ele se comunicava porque ele desenhava os acontecimentos diários. Depois surgiu o papiro. O homem produziu folhas a partir de uma planta e nessa folha escrevia. Depois surgiu o papel. O homem escrevia cartas e colocava no correio e o correio entregava, os carteiros entregavam. Surgiu o telégrafo, uma outra forma de comunicação à distância. O jornal, informando a todas as pessoas notícias, acontecimentos. O rádio, também informando as pessoas os acontecimentos do mundo. O telégrafo foi evoluindo, as formas de comunicação à distância também. O telefone, a televisão e a internet. Isso tudo nos possibilitou comunicarmos com outras pessoas e sabermos de notícias, informações, acontecimentos do mundo. Página 170. Página 170. Os meios de comunicação, necessidade humana e desenvolvimento tecnológico. Conheço um pouco desta história. Vou explicar para vocês. O homem começou a se comunicar desenhando nas paredes das cavernas. Sim, ele desenhava acontecimentos importantes na vida dele e assim transmitia a outras pessoas informações, contava acontecidos através do desenho, dos desenhos que faziam nas paredes das cavernas. E também o tempo passou. Surgiu também, com o passar do tempo, a escrita, sim. E a partir daí, o homem passou a fazer registros através de sinais. Observem, a escrita cuneiforme. O homem desenhava em placas moles de argila e ele desenhava com um instrumento, com a cunha, o instrumento que ele afundava, ele fincava na argila e assim ele escrevia. Ele registrava tudo o que queria comunicar, tudo o que queria contar. E a escrita chinesa, a escrita ideográfica, onde cada símbolo representava uma mensagem, o que o homem queria se comunicar. Os chineses ainda se utilizam destas formas para se comunicar, para escrever. Página 171. Escrita hieróglifa. A escrita dos egípcios. Eles escreviam com tintas em uma base que poderia ser de pedra ou papiro. E olha como eles escreviam por meio de desenhos. A escrita dos egípcios, a escrita hieróglifa. E esses desenhos transmitiam uma mensagem, um comunicado. Mais tarde, bem mais tarde, surgiram as letras, as consoantes e as vogais. Há cerca de 5.000 anos atrás, formou-se o alfabeto e a partir daí os seres humanos começaram a registrar a sua história, comunicar acontecimentos. No começo, o homem escrevia em plaquinhas de barro, depois papiros,
depois pergaminhos e papel. E depois, com a criação da imprensa, surgiram os livros, os jornais e os cartazes. Continue na página 171. Página 171. Então, no começo, o homem escrevia em plaquinhas de barro. Escreveu na pedra, depois em plaquinhas de barro, na argila. Depois o homem inventou o papiro. Com esta planta, com o papiro, ele produziu esta folha. E ele escrevia nesta folha com o caule do papiro também. Ele escrevia com o caule de vegetais. E ele usava tintas que ele também produzia com as plantas, com os vegetais. O homem também fez o pergaminho, criou o pergaminho. E ele era fabricado com a pele de carneiro ou de cabra. Só muito tempo depois é que ele inventou o papel, sim. E o papel, para fazer o papel, ele usou a casca da amoreira de uma árvore, o cânhamo, outro vegetal, outra planta, restos de roupas e outros produtos que tivessem fibras vegetais. E assim ele inventou o papel. E essa daqui é a primeira prensa. Uma maneira de imprimir letras no papel, com as forminhas, as letrinhas em forminhas no papel. Depois surgiu o telégrafo, sim. O telégrafo possibilitava as pessoas a se comunicar a longas distâncias. E a comunicação era feita por pontos e traços, pontos e linhas. Página 172. Continue na página 172. Mais tarde veio o rádio. O rádio foi outra maneira de comunicar, sim. Ele passava diversão, entretenimento, porque as pessoas ouviam histórias, ouviam músicas, mas também informava, dava informações sobre a guerra. Depois surgiu o telefone, e com a evolução do telefone, as pessoas podiam se comunicar com quem estava longe. E aqui vocês podem observar a evolução do telefone. O telefone foi mudando ao longo do tempo e existem outros modelos de telefone também. Página, acompanhe a próxima tela, que se refere à página 173. A televisão, outro meio de comunicação muito importante. Nos trouxe muitas informações, nos possibilitou conhecer o mundo. Conhecemos o mundo pelas imagens da televisão. Sim, a televisão foi um outro meio muito importante, porque através dela, além do som, as imagens nos apresentaram, nos mostraram o mundo. E depois a internet, que foi muito importante, interligando sistemas, computadores no mundo todo a partir de um satélite. E aí a gente começou a fazer pesquisas, enviar mensagens o tempo todo para todas as pessoas e também recebermos informações do mundo. Página 174. 174. Número 1. O que são os meios de comunicação em massa? São os meios de comunicação que nos permitem receber informações. Sim, e eles se comunicam com várias pessoas, eles transmitem informações a uma grande massa, a muitas e muitas pessoas ao mesmo tempo. O jornal, da televisão, eles transmitem informações do mundo
para muitas e muitas pessoas. O rádio também nos passa informações para várias pessoas ao mesmo tempo. No jornal, encontramos as informações escritas, mas todos que pegarem o jornal, que tiverem acesso ao jornal, lerão essas informações escritas. E o celular? Através da internet, temos informações do mundo todo. Com o celular, pesquisamos nos principais sites, acessamos os principais jornais e podemos ler e assistir as notícias, as principais notícias do mundo e do nosso país. Então, os meios de comunicação de massa são aqueles que informam, que trazem notícias a muitas e muitas e muitas pessoas ao mesmo tempo. Agora iremos à página 175, vou falar um pouquinho sobre a página 175. Todas as pessoas precisam se comunicar, precisam falar, precisam mostrar o que estão pensando, o que estão sentindo e também precisam receber informações. Mas algumas pessoas não conseguem ler porque apresentam deficiência visual. Então, surgiu o sistema Braille em 1825. Foi criado pelo Louis Braille, um sistema para ajudar as pessoas com deficiência visual, as pessoas que não podiam ver. Dessa maneira, as pessoas podiam ler, ter acesso, ter contato com os livros. E dessa maneira funcionava o sistema Braille. Funciona. Pontinhos em alto relevo, conjuntos de pontinhos em alto relevo marcados na folha. Cada conjunto de pontinhos tem uma representação, representa uma letra. E o sistema Braille deu condições às pessoas que não enxergavam a ter acesso, a ler livros, a conhecer histórias, a conhecer a história do mundo, do país, porque as pessoas podiam ler com as pontas dos dedos, passando as pontas dos dedos nos pontinhos, formando palavras, frases, lendo. Então, esse é o sistema Braille, formado por conjuntos de pontinhos em alto relevo. As pessoas que possuem a deficiência visual passam a mão nos pontinhos e conseguem ler. Mais uma maneira que veio para facilitar a comunicação com as pessoas que possuem deficiência visual, que não conseguem ver. E as pessoas que não conseguem ouvir? As pessoas que não ouvem, como é que elas se comunicam? Pela língua de sinais, libras, pelos gestos. Com as mãos, fazemos gestos, fazemos sinais. E para cada movimento de mão, para cada forma que a nossa mão faz, representa uma letra, representa um número. E assim as pessoas que não podem ouvir podem se comunicar, observando os movimentos das mãos. Mais uma maneira de comunicação, mais um meio de comunicação. Dessa forma, todas as pessoas podem ter acesso, podem se informar e se comunicar. Esta foi a aula de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.